Olá, amigas e amigos do canal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu estou aqui selecionando alguns julgamentos do informativo 875 do STJ e aqui tem um julgamento muito interessante sobre demandas com natureza dúplice. Demandas que contêm uma carga declaratória e uma carga condenatória e a possibilidade, a legitimidade de condenação cumulativa de honorários, de condenação não excludente de honorários em relação à carga sentencial declaratória e à carga sentencial condenatória. Preste atenção no caso concreto. O cidadão foi a uma loja de carros financiar um carro. Foi adquirir um carro e, na ocasião, lá no balcão, ele estava sentado. Se eu preciso de um financiamento veicular para a aquisição desse carro. Ok, tudo bem, preencheu as fichas. Quando foi passar o cadastro, como diz, né, apareceu uma restrição no nome dele em relação a uma dívida que nunca foi dele. Muito provavelmente, eu confesso que não é minha intenção aqui percorrer as peculiaridades do caso concreto, até para não expor as pessoas que estavam envolvidas nele, mas muito provavelmente foi um homônimo ou alguém que se valeu de maneira ilícita da sua documentação. Alguém, de maneira ilícita, pegou seus documentos e havia feito um financiamento e não o havia honrado, e ele estava negativado sem saber. E ele foi surpreendido. Ele disse, você não vai conseguir comprar o carro, você não vai ter acesso ao financiamento, porque seu nome está negativado. Ele, poxa, meu nome está negativado, tal. Pegou o telefone, ligou para a empresa que o havia negativado. Disse, olha, eu nunca fiz essa dívida, verifique os contratos, eu acho que está havendo um engano, vocês devem ter sido ludibriados, alguém falsificou mesmo, isso aqui foi numa cidade, num local que eu não tenho nada a ver com isso, mas a empresa não o atendeu. Ele buscou pela central de telefone, ele buscou resolver isso de maneira amigável, a empresa não atendeu. Então o cidadão estava negativado de maneira indevida por uma instituição financeira em relação ao financiamento inadimplido. E em virtude disso, seu nome ele estava impedido, né? Seu nome estava sujo, ele estava impedido de obter outros financiamentos efetivamente por um contrato que ele não firmou, que ele não fez. Foi feito de maneira indevida, ele procurou amigavelmente a empresa, procurou os canais de atendimento ao consumidor da empresa e a empresa não resolveu. O que é que ele fez? Ele ingressa na justiça com uma ação de natureza dúplice. O que é uma ação de natureza dúplice, pessoal? Uma ação de natureza dúplice, nesse caso, ela tem dois pedidos. E eu vi os autos, eu entrei no processo para olhar, folheei os autos. Os advogados foram extremamente técnicos, extremamente precisos ao formulá-los. Então, você tem um pedido declaratório, e esse pedido declaratório resolve a vida dele. Qual é o pedido declaratório? Olha, Poder Judiciário, esta empresa me negativou em virtude de um contrato que ela disse que eu inadimpli. Um contrato que eu não fiz. Eu peço que o Poder Judiciário, né, já que eu procurei a empresa amigavelmente, ela não fez, eu peço que o Poder Judiciário declare a inexigibilidade pela inexistência dessa dívida. Porque essa dívida eu nunca fiz na minha vida. Então ele faz um pedido declaratório. A ação judicial dele podia terminar ali. Né? Já resolveria a vida dele, porque aí extinguiria, seria, sendo o judiciário declarando a inexigibilidade daquela dívida, dando sua inexistência, por qualquer motivo que seja, o nome dele já deixa de ser negativado, ok. Só que como ele foi comprar um carro, como eu narrei para vocês, e ele passou pelo constrangimento de ter ali em público, né, impedir a aquisição de um veículo e a obtenção de financiamento em virtude de uma dívida que ele reputa inexistente, que efetivamente ele não fez, ele pediu um dano moral. Aí entra o segundo pedido, condenatório. Então ele cumula duas demandas. Na verdade, ele cumula duas pretensões de direito material. Uma pretensão declaratória e uma pretensão condenatória. Inclusive a pretensão condenatória exposta à prescrição, né? Porque as pretensões condenatórias, elas prescrevem. Há pedidos também, não nesta ação, mas há pedidos constitutivos. Por exemplo, o pedido que é formulado numa ação
de reconhecimento de paternidade, você quer constituir a condição jurídica, né, de filho, né, enfim, de parente. Mas aqui, nessa demanda, havia um pedido declaratório e um pedido condenatório. Ó, tira meu nome do SPC, reconhece que essa dívida não é minha, e, agora sim, né, não é só isso. Eu não descobri isso ao acaso. Eu não descobri que você tinha me negativado por um contrato que eu nunca fiz ao acaso. Eu descobri porque eu fui pegar um financiamento, fui impedido e houve um dano moral. E aí ele pede uma condenação, no caso dos autos, acho que ele pediu 20 mil, o juiz condenou em 7 mil reais. E o que acontece? Ambos os pedidos são procedentes. Ok, procedentes. O juiz julga procedente ambos os pedidos. Ok? O juiz julga procedente ambos os pedidos. E aí, o juiz que havia condenado aqui, né, em 7 mil reais de dano moral, ele condena em honorários de 10%. Mas aí o advogado, com uma técnica, né, muito boa, advogado muito bom aqui desse processo, ele pergunta, pô, peraí, e os honorários devidos pelo pedido declaratório? Porque eu tenho aqui uma demanda com natureza dúplice. Eu quero que o réu seja condenado no pedido, na demanda declaratória, e eu quero que o réu seja condenado por competimento na demanda condenatória. E o juiz de primeiro grau e o tribunal disseram, não é possível não. Cumular, né? A lei diz que é alternativo. Ou eu condeno um, outro condeno outro. Tá? E aí vem a discussão. Pode haver a cumulação deste honorário com este honorário, né? Eu posso cumular um honorário com outro? O STJ disse pode. Em demandas de natureza dúplice, atenção advogados e atenção conquisteiros, né? Em demandas de natureza dúplice, você pode pedir a condenação, a parte ré, na condenação de honorários aí você pela demanda declaratória e pela demanda condenatória. É claro que na demanda condenatória você já tem um valor ali, tá fácil. E na demanda declaratória você vai ter que arbitrar esses honorários. E vai somá-los e vai condenar o réu em ambos. Isso está aqui, né? O artigo 85, parágrafo 2º do CPC, não impede a acumulação de bases de cálculo dos honorários advocatícios, sendo possível considerar tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido. Podem ser cumulados, né? Aqui, ó. Eu vou ler a partir daqui. Preste atenção. Com efeito, é comum que em ações contratuais haja condenação em dano moral, a ensejar honorário sobre o valor da condenação, que é essa daqui, né? Essa segunda aqui. E além do, né, declaração de inexigibilidade do débito, a ensejar honorário sobre o valor do proveito econômico obtido, valor da inexigibilidade da dívida. Aquela dívida é inexigível. Então, esse pedido aqui, ó, essa parte aqui declaratória. Por serem autônomas, essas demandas dúplices são autônomas, por serem autônomas, e apresentarem naturezas distintas, as duas bases de cálculo são somáveis e não excludentes, não havendo bis in idem. Aqui está o coração do nosso precedente. Isso aqui vai cair em concurso, pessoal. As duas bases, pretensão declaratória e pretensão indenizatória, deveriam representar juntas o valor adequado da causa, que pode corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, ao proveito econômico prosseguido pela justiça. Ou seja, havia efetivamente uma dívida pela qual ele não podia responder. Isso tem um valor econômico, tem uma dimensão econômica. Ao o judiciário declarar que aquela dívida não existe, aqui a gente tem o atendimento a um pedido. Ao observar que numa circunstância concreta houve dano moral em virtude do fato de ser cobrada uma dívida inexistente, há uma outra demanda. Né? Há uma outra demanda. Interessantíssimo caso, né, pessoal? Interessantíssimo caso. Né? Nos acompanhem aqui para
estudarmos aqui os informativos e esses julgamentos que são tão interessantes. Bons estudos e sucesso para todas e todos. Um abraço.